Se o seu bebê tem 5 meses e você está sentindo que a rotina de vocês ainda está um pouco bagunçada, o sono está bagunçado, se você está na dúvida por que às vezes ele consegue ficar mais tempo acordado, por que tem dias que ele faz 3 sonecas, às vezes ele faz só 2, e principalmente se você quer uma dica muito boa para ajudar o seu bebê a acordar depois das 5 da manhã, esse conteúdo é para você. Vamos pro vídeo. Olá mamães, papais e cuidadores, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje a gente vai focar no bebezinho de 5 meses, então anota tudo porque pode ser que tenha uma dica boa aqui que vai te ajudar a fazer um ajuste bacana aí na sua rotina e a gente vai focar nos 3 pontos principais que acontecem nessa fase, que é a inconsistência na rotina, as sonecas curtas e aquele despertar às 5 da manhã. Então começando com a inconsistência no dia a dia, gente, talvez a rotina de vocês esteja bagunçada porque mudanças importantes estão acontecendo agora aos 5 meses. O bebezinho de 4 meses, ele costuma fazer de 3 até 4 sonecas por dia. O bebê de 6 meses, ele faz 3 sonecas ou ele faz 2 sonecas. Ou seja, entre 4 e 6 meses, o bebê elimina uma das sonecas. E quando que isso acontece? Exatamente aos 5 meses. Aos 5 meses vai acontecer esse aumento da janela de sono, por isso que ele elimina uma das sonecas, ou seja, o bebê consegue permanecer mais tempo acordado, ele está maior, ele está mais esperto, ele quer interagir com todo mundo da família e é comum os pais se sentirem perdidos, porque as sonecas realmente ficam bagunçadas. Às vezes o bebê só faz soneca curta, pode ser que ele acabe também pulando uma das sonecas e essa inconsistência na rotina vai acontecer até que ele encontre as novas janelas de sono e essas janelas elas podem variar, tá? De acordo com os períodos do dia. Para a gente visualizar melhor essa mudança, para saber por que ela é tão intensa, eu trouxe aqui a rotina do bebê de 4 meses para a gente comparar com o bebê de 5 meses. Aos 4 meses, é comum o bebê seguir uma rotina que se repete a cada 3 horas. Colocando de uma forma que fique mais fácil de todo mundo entender, porque 3 horas seria 1h30 de soneca e 1h30 de janela de sono, ok? Então, as sonecas elas vão acontecer nesses intervalos aí de 3 horas. É claro que isso aqui é só um exemplo, não é o que acontece, na verdade, tem soneca longa, tem soneca curta e as janelas também sofrem variações. Mas é só para você perceber que aos 4 meses, o bebê que está fazendo aí 2 sonecas de manhã e 2 sonecas à tarde, pode ser que ele comece a fazer só uma soneca pela manhã e 2 sonecas à tarde. Então, vai acontecer esse aumento de janela e o bebê deixa de fazer uma soneca. Até que essa rotina ela se torne mais estável, tá? Pode ser que demore aí 2, 3, 4 semanas. As sonecas podem sim permanecerem curtas. Falando sobre essas sonequinhas curtas, elas vão acontecer até que essa transição aí esteja completa, né? Que ele passou aí da fase antiga de 0 a 3 meses para essa fase nova de 4 aos 6 meses. Então o bebê vai diminuindo as sonecas porque ele consegue ficar mais tempo acordado e a janela de sono vai ficando maior. Por exemplo, vão ter dias que o bebê pode fazer uma soneca longa de manhã. Em outro momento, em outro dia, essa soneca longa vai acontecer à tarde. É realmente desafiador, tá? E pode acontecer também do bebê fazer um dia 2 sonecas, em outro dia ele faz 3 sonecas, sendo uma mais curtinha. É tudo muito relativo. Se você percebeu que é isso que está acontecendo com você nesse momento, você precisa de ajuda para encontrar janelas de sono, às vezes para prolongar uma soneca, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do curso de sono e da consultoria, tá? É só clicar para conhecer o método. E o terceiro ponto, que seria o sono noturno e o despertar das 5 da manhã, que também deixa muitos pais encucados, a gente vai focar em 2 ajustes, tá, gente? Um está relacionado ao outro, que seria fazer um aumento de alguma das janelas de sono, às vezes mais do que uma, e talvez encurtar a soneca da manhã, caso o seu bebê esteja fazendo uma soneca muito longa, depois de se despertar aí das 5 da manhã. Então, por exemplo, digamos que o bebê acordou às 5, ele fez uma janelinha aí mais curta de 1h30, e ele fez uma soneca muito boa, revigorante das 6h30 até as 8h30 da manhã. Foi uma soneca de 2 horas. Se a soneca da manhã for um pouco mais curta, o bebê pode sim compensar dormindo melhor nas próximas sonecas. Por quê? Se ele fica mais tempo acordado, se a janela de sono dele é maior, a pressão de sono também vai ser maior. Ou seja, ele vai ter sono, mas ele não vai chegar naquele ponto de exaustão, ok? Ele vai ficar suficientemente acordado a ponto de fazer uma soneca melhor ou no final da manhã
ou no começo da tarde, porque é importante que a última janela de sono antes do sono noturno também seja boa, porque se o bebê ele vai dormir com aquela pressão de sono ok, ele vai acabar acordando mais tarde do que 5 da manhã, perfeito? Então é aquele bebê que consegue dormir das 8 até as 6 da manhã, ele faz 10 horas seguidas de sono. Tem um bebezinho aqui da consultoria que conseguia fazer isso aos 5 meses, tá? Mas o que você deve ter percebido é que a gente vai quebrar e vai dividir essa soneca da manhã. Então se o bebê consegue dormir 1h30, 2 horas pela manhã e ele tá com esse despertar às 5 da manhã, por que não pegar um pouquinho desse sono aí e jogar lá para o começo da manhã e ainda permitir que ele faça assim uma soneca boa pela manhã, ok? Porque sono ele tem, a gente só precisa ajustar o melhor momento dele estar dormindo para que esse despertar seja no horário cada vez mais conveniente para todo mundo, inclusive para ele. Eu trouxe para vocês aqui, tá? O print da mãe da Giovana. A Giovana ela fez um ajuste de soneca, ela prolongou a soneca no berço, tá? Mas o sono noturno já era muito tranquilo e quando a gente ajustou essas sonecas que elas ficaram longas, a Giovana começou a acordar ali em torno das 5 da manhã, ou seja, a gente teve que ajustar isso também. E a mãe dela tá aqui me contando: bom dia, Sky, tudo bem? Hoje eu que acordei às 5h40, acho que meu reloginho ficou em alerta. Daí levantei para adiantar o mamar, porque ela acorda geralmente às 6h30. Quando levantei, ela acordou porque acredito que me ouviu, mas enquanto eu fui fazer o mamar, ela retomou o sono sozinha e acordou só às 7. Ou seja, essa bebezinha de 5 meses, ela também foi ensinada a prolongar o sono sozinha no berço. Isso é muito importante também para esse despertar das 5 da manhã. Você vai ver daqui a pouco. Alguns bebês, inclusive a minha caçula, eles costumam dormir bem, tá? Na segunda parte da madrugada, digamos, é aquele bebê que ele fica ali com despertares, demora para dormir, acontece alguma agitação ali no meio da madrugada, mas quando ele dorme bem das 4 até as 8 da manhã. E quando você faz um ajuste de sono, você pega essas mesmas 4 horas seguidas que ele consegue dormir e joga lá para o começo da madrugada. Então, digamos que o bebê acordou ali às 2 e você conseguiu aumentar, trocou a fralda, colocou ele para dormir de novo, ele vai fazer essas 4 horas seguidas, mas ele vai fazer das 2 até as 6 da manhã, que é um horário bem mais bacana. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de rotina boa de bebê de 5 meses, e não é aquele bebê que dorme 12 horas de sono, que dorme a noite toda, mas é um bebê que tem despertares bons, 1 ou 2 despertares na madrugada, tá? Isso é muito real de acontecer, inclusive com os bebês do curso e da consultoria. Aquele bebê que vai das 8 até 1 da manhã, faz 5 horas seguidas, e como eu falei, ele mama, ele troca fralda, você demora aí mais 20 minutos, 15 minutos para fazer ele dormir no berço, ele consegue seguir das 2 até as 6 da manhã, faz essas 4 horas. Então seriam 2 períodos bons de 5 horas e de 4 horas de sono, seriam 9 horas de sono noturno, tá? Perceba que isso não é difícil, mas é uma coisa que precisa ser ensinada e incentivada. Muitos despertares, eles acontecem pela falta de rotina. Às vezes você percebeu, né, um ajuste que a gente faz numa soneca, numa janela de sono, vai influenciar no sono noturno, vai influenciar no despertar, ou é uma super estimulação. Às vezes o bebê ficou muito agitado ali antes do sono noturno, só conseguiu dormir a partir das 9 da noite, daí acorda também um pouco mais tarde de manhã. E principalmente o bebê que não sabe voltar a dormir sozinho, ele vai precisar daquela associação, porque ele acredita que só depois que acontecer aquilo, ele consegue adormecer tranquilo. Então, um bebê que dorme sozinho, gente, ele não faz isso de forma pacífica e tranquila. Às vezes ele demora 20 minutos, 30 minutos. Ele reclama, ele vira para um lado, vira para o outro, ele resmunga, ele chora um pouquinho, mas daí ele dorme. E se ele não faz isso sozinho, ele fica na expectativa de que alguém fique ali do lado fazendo isso junto com ele. Então você vai ensinando ele que ele é capaz sim de voltar a dormir sozinho na caminha dele, onde ele se sente seguro. Dessa forma você vai trocando uma associação que é muito pesada por outra, aquela associação do peito, do colo, da cama dos pais, ou às vezes os próprios pais, né, são os acessórios que o bebê usa para voltar a dormir. Existe uma forma de ensinar o bebê a prolongar o sono sozinho, a voltar a dormir, a desenvolver as capacidades do sono, tá? Sem abandonar ele no quarto chorando, oferecendo o peito sempre que você desejar, mas essa mamada é uma mamada feita de uma forma mais assertiva ali, com um objetivo e com metas também pra gente ir diminuindo cada vez mais esses despertares. Eu vou deixar o link aqui embaixo do curso de sono e da consultoria. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se o seu bebezinho tá nessa fase aí dos 5 meses, comenta aqui embaixo como que tá o sono dele, quantas sonecas ele tá fazendo, só a nível de curiosidade pra gente saber aí a média dos bebezinhos de 5 meses da comunidade do Boa Noite Bebê. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.